A Champions League tá de volta e abriu a primeira rodada da temporada 25-26 na última terça-feira, dia 13 de setembro. Você que é um fã da orelhuda e dos campeonatos europeus e quer saber tudo de melhor que aconteceu nessa rodada, bem-vindo. Tá começando o 11 Destaques, edição Champions League 25-26, primeira rodada. 18 partidas e 67 gols. E vamos começar com o pé direito, assim como a Champions League, porque no primeiro dia da primeira rodada, Juventus e Borussia Dortmund resolveram entregar um jogaço histórico, com 8 gols, todos no segundo tempo. E só nessa partida aqui vamos ter 3 destaques. Primeiro, Karim Adeyemi do Dortmund. Um belo gol dele para fazer 1-0 e depois ele deu uma assistência para o golaço do Nmecha. Seguido de Kenan Yıldız da Juventus. Ele fez uma pintura para empatar o jogo em 1-1. E depois, por empate em 2-2, ele deu uma bela assistência para o nome do jogo, Dusan Vlahovic, da Juventus. O sérvio vem do banco e depois de 7 minutos ele empata o jogo para a Juventus. O Dortmund até abriu a vantagem e fez 4-2, mas o Vlahovic não quis saber. Fez o terceiro gol da velha senhora e depois ele não cruzou. Ele colocou a bola com a mão para Lloyd Kelly, que tinha feito o pênalti para o gol do Borussia, fazer e empatar esse jogo insano. Juve 4, Dortmund também 4. Lá na casa do Athletic Bilbao, o Arsenal conseguiu uma importante vitória fora de casa. E quem abriu o placar foi Gabriel Martinelli. Ele também veio do banco e 1 minuto depois fez um golaço para os Gunners. Depois, ele ainda fez uma bela jogada pela esquerda e serviu Leandro Trossard para fechar a conta, 2-0 para os Gunners. Na quarta-feira em Amsterdã, a Internazionale venceu o Ajax por 2-0 com 2 dele, Marcus Thuram. 2 gols de cabeça para ele, depois de 2 cobranças de escanteio de Hakan Çalhanoğlu. Em um jogão na Allianz Arena, o Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3-1 com 2 gols do nome do jogo, Harry Kane. Um de pênalti que ele mesmo sofreu e depois ele não perdoou o vacilo da zaga dos Blues. São 10 gols em 6 jogos para ele nesse início de temporada. Agora outro jogaço, dessa vez lá em Anfield. O Liverpool abriu 2-0 em menos de 10 minutos contra o Atlético de Madrid. E adivinha só, o Atlético de Madrid empatou com 2 dele, Marcos Llorente. Esse aí gosta muito de fazer gol em Anfield, hein? Mas infelizmente para ele não adiantou muito, porque no slot time, dessa vez foi a vez de Van Dijk fazer o gol nos acréscimos e garantir a vitória dos Reds. Liverpool 3, Atlético de Madrid 2. O atual campeão PSG goleou a Atalanta por 4-0 e quem abriu o placar foi o capitão Marquinhos, aos 2 minutos de jogo. Ele ainda deu um lançamento absurdo para o Nuno Mendes perder um gol cara a cara e depois ele sofreu o pênalti que o Bradley Barcola desperdiçou. E mesmo assim, o jogo foi 4-0, hein? Quem também perdeu um monte de chances, desperdiçou o pênalti e mesmo assim venceu com 4 gols foi o Sporting, 4-1 para cima do Kairat. Francisco Trincão fez 2 golaços, um para abrir o placar e outro para fazer o 2-0. E eu vou roubar aqui rapidinho porque eu preciso mencionar o Kendá, que também fez um golaço, mas tudo bem, seguimos. Manchester City e Napoli se enfrentaram no Etihad Stadium, marcando o retorno de Kevin De Bruyne ao lugar onde ele foi muito feliz. Mas graças ao Di Lorenzo, que foi expulso, De Bruyne só jogou 26 minutos. Bom, é claro que o Haaland fez gol e chegou aos 50 gols em 49 jogos pela Champions League. Bizarro. Mas o destaque fica para Jeremy Doku, que fez um golaço costurando a zaga do Napoli, em um lance muito parecido com o que ele fez contra o United no final de semana. Manchester City 2, Napoli 0. E para finalizar, com um dos favoritos nessa Champions League, o Barcelona foi visitar o Newcastle lá no St. James Park. E sem o Lamine Yamal, quem brilhou foi Marcus Rashford. 2 gols para ele e o segundo foi um senhor golaço. Um foguete no melhor estilo Rashford. Ele é um carrasco desse Newcastle. Já são 7 gols em 16 jogos. Anthony Gordon ainda diminuiu, mas não teve jeito. Newcastle 1, Barcelona 2. E eu queria destacar rapidinho como menções honrosas nessa primeira rodada da Champions League, 2 goleiros que tentaram muito, mas não evitaram a derrota dos seus times. Jerônimo Rulli e Vanja Milinkovic-Savic. Vanja fez 6 defesas no jogo, e a maioria delas foi no momento que o City cresceu muito depois da expulsão do Di Lorenzo, mas infelizmente para ele, não mudou o destino do Napoli. Já Rulli teve 13 defesas, sendo 10 em chutes dentro da área. E mesmo nos 2 gols de pênalti que o Mbappé fez, ele passou muito perto de pegar as 2 cobranças.
Esses foram 11 destaques da primeira rodada da Champions League 25-26. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no 11 da rodada e deixa aqui nos comentários quem você acha que mostrou mais futebol nessa primeira rodada. A gente fica por aqui, mas a Champions League volta no dia 30 de setembro. Até lá!